tão bem novinho, a Sim. sua fuga da realidade foi com livros. Foi com livros. E é interessante porque, Que importante. Matheus, meus pais estavam presos, tanto meu pai quanto minha mãe. Sério, Né? Eu falo isso aqui em podcast sem problema algum. E depois que minha mãe saiu, ela já saiu inclinada ali ao cristianismo, já sendo chamada por Deus, sendo convencida pelo Espírito Santo. Isso, exatamente. O meu pai ele foi preso no Carandiru, na casa de detenção de São Paulo, nos últimos pavilhões que restaram após o massacre, né? O fatídico massacre que ocorreu aqui em São Paulo. E nessa, era necessário escrever cartas, né, para o meu país, né? E aí minha mãe ia me ensinando como se escrevia. Então a leitura me auxiliou. E essa vivência, essa experiência fez com que eu tivesse que aprender rápido demais a questão da escrita, a questão da leitura. E aí o incentivo de outros parentes também, como minha tia Vanessa, dentre outros tios, e que sempre me presentearam ali com livros. Eu gostava muito de Bíblia ilustrada, livros ilustrados, né? E hoje eu estou envolvido aí nesse mundo. No entanto que em sala de aula, quando eu vejo algum aluno com algum livro, eu faço questão de parabenizá-lo, faço questão de incentivá-lo cada vez mais. Hoje, se me permite, aconteceu até um episódio interessante durante a aula de história, no momento que eu estava explicando a matéria, uma aluna parou de olhar para o livro didático e pegar o livro que ela estava lendo e folheá-lo. Eu tive que intervir, falei, olha, com muita dó vou ter que tomar o livro de você. Não que eu queria. Eu quero que você continue lendo, por favor, mas está no momento da explicação, né? E, enfim, mas eu particularmente gosto muito de incentivar os alunos. E hoje eu me vejo nessa, trazendo a importância ali da leitura para alguns, do conhecimento, do estudo, não só para quem prega, mas eu falo para todo cristão. Se tem uma frase que eu sempre digo, é que Deus merece filhos inteligentes. Deus merece filhos... De novo. Deus merece filhos inteligentes. Gravem no coração, gente, pelo amor de Deus. É do J.P. Maia, mas é uma frase que eu trago para minha vida. Não que eu me considere inteligente, mas... hoje nós somos mais inteligentes do que ontem. Sim, e amanhã seremos mais ainda, né? E isso é para a glória de Deus, não é para envaidecimento nosso, para questão de soberba, orgulho, prepotência. É para a glória de Deus e para servir melhor o corpo de Cristo, né? Acredito que Deus merece o melhor. Há um mandamento bíblico: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, também na última sentença do texto. Então, quando nós nos convertemos, na verdade, quando somos convencidos pelo Evangelho, não tem aquela máxima, olha, Deus quer só o seu coração e o restante, enfim, né, não tem nada a ver, inclusive a mente, jogue a mente. Pelo contrário, Deus também transforma a nossa mente, cativa. O Deus que cativa o nosso coração é o Deus que cativa a nossa mente, justamente o nome dele é glorificado no desenvolvimento da nossa inteligência e no avanço do nosso conhecimento. Até porque se a gente não entende, se nós não entendemos, nós tampouco conseguiremos prestar um culto, como Paulo diz lá em Romanos, racional. Perfeito. Né? Porque o culto ele começa justamente na mente. Uma coisa muito importante que o professor Gabriel... Eu falou que é professor. Hoje ele está na condição de profeta. Hoje eu tô. O professor Gabriel, inclusive, ele disse que foi incentivado, né, pelos tios e parentes. Isso. Inclusive, incentivou diversas pessoas e me incentivou, inclusive, com sua primeira edição do curso Lendo com Excelência. Me fez querer muito mais. Foi a 12ª vez que eu tinha lido a Bíblia, foi quando eu comecei a ler o Lendo com Excelência. E a primeira vez que eu li a Bíblia foi justamente a Bíblia Ilustrada. Eu comecei a ler, meu pai falou assim, olha, você vai precisar melhorar. E aí não era nem a Bíblia em ação, era aquela Bíblia da capa marrom, não sei da se... capa marrom, isso, com aqueles desenhos bem antigos, isso, né? que tinha, inclusive, ele ia subindo no carruagem. Isso daí era incrível, a primeira heresia. A primeira falha na interpretação foram devido... Mas cá entre nós, além das ilustrações, por mais que algumas delas equivocadas, né, nos auxiliaram bastante. Sim. Não só na questão do aprendizado, mas no apego às Sagradas Escrituras. Quem não se apaixonou como criança da baleia engolindo o menino Jonas, né? Isso, exatamente. Eu era cativado, Matheus, pelas cenas da crucificação. Se tem uma das coisas que mais me cativava sempre foi a cena da crucificação. Passava filme de Jesus, eu queria assistir. Você acredita que eu tinha medo? Justamente por causa da crucificação. Você é dos que tinha medo? Eu tinha medo. Não era medo, era dó. Porque eu nunca gostei dessa coisa de sofrer, de matar animalzinho. Meu irmão estava cuidando de uma família de formiguinhas em casa. Aí meu irmão passou e pisou, eu fiquei triste, eu chorei. Eu falei, não, as formiguinhas não fizeram nada. Então eu sempre tive essa... Até hoje, quando eu vejo alguém sofrendo algo do tipo, eu quero... Sabe, de algum modo conseguir ajudar. Isso.
ter misericórdia, né? Uhum. Então, quando eu olhava ainda, quando criança, eu pulava. Eu entendia, meu pai contava, eu falava, não, mas não conta do segue depois, acontece o quê? E aí ele rodava, não, depois ele tá vivo. Eu já tinha medo do apocalipse. Do apocalipse. Do apocalipse. Quem não tinha, né? Não, aquele negócio de besta, de eu não sei quantas cabeças com chifres e... Não, ali eu falava pra minha mãe ler pra mim. Mas a Bíblia Ilustrada, ela contribuiu bastante. E aí fica até um recado para os pais incentivarem a cultura da leitura nos filhos, né? Diminuir o vício das telas aí nos filhos, nas crianças. Inclusive, você estará nos ajudando muito. Falo isso como professor do ensino fundamental. Não é fácil lidar com adolescentes viciados em telas em sala de aula. Incentive a leitura nos seus filhos. Uma Bíblia ilustrada, livros bíblicos ilustrados auxiliam bastante ali para a formação da criança, do aprendizado como um todo.